Continua a reformulação no departamento de futebol do Atlético. Após a saída do diretor Vitor Bage, na última segunda-feira, ontem o clube comunicou também outros desligamentos. Do Éder Aleixo, o Bomba, que como auxiliar técnico trabalhava desde 2018. Também, além dele, o Carlos Alberto Isidoro, supervisor. Trabalhou no Atlético por quase 30 anos. O Carlos Alberto Isidoro. Também foram saídas no Atlético o Daniel Cerqueira, auxiliar técnico que veio com o Cuca no início do ano e permaneceu. Agora está de saída. E também o Gustavo Nicolini, que era o coordenador da análise de desempenho do Atlético. Lucas Gonçalves permanece, ele que é o auxiliar técnico permanente e sempre está ali no comando do time quando há uma troca de treinadores. Então, Lucas Gonçalves continua. Paulo Brax também vai permanecer, inclusive, à frente das negociações. O Galo tem na mesa uma proposta por um jogador, de um gigante argentino, hein? Interessado no atleta do Galo, a gente vai trazer daqui a pouquinho. Agora eu vou falar para você da Clínica Alphamen. Amigão, não é mais aquele leão na cama? A Clínica Alphamen está pronta para te receber. Com mais de 10 anos no mercado, a equipe do Dr. Carlos Pacheco. Anote aí o telefone, tem privacidade total, tratamentos que cabem no seu bolso. Então, para começar 2026 com tudo, Clínica Alphamen, telefone 2526-7676, 2526-7676, a equipe do Dr. Carlos Pacheco. O volante Fausto Vera, River Plate, já apresentou proposta. O Atlético tem essa proposta na mesa, seria empréstimo com opção de compra. O Galo que investiu lá em 2024, 3 milhões e meio de dólares neste jogador. Então o Atlético vai tentar recuperar aí esse dinheiro investido no Fausto Vera, que não foi muito aproveitado pelo Sampaoli, está fora dos planos. O Galo tenta negociar também com o Bahia a permanência do zagueiro Vitor Hugo. A princípio, um outro empréstimo estaria descartado. O contrato termina agora no fim do ano e o Galo quer a permanência desse jogador. Um abraço. Bom, o intuito aqui é fazer uma fala bem breve, como o Domênico disse, né? Mas antes de chamar aqui o nosso Vitão e o Bruno, falar muito brevemente deste ano que agora chegou ao fim, né, para a gente no calendário esportivo. Não chegou ao fim para quem está no dia a dia do clube, tem muito trabalho pela frente, muita coisa acontecendo, né? Mas realmente foi um ano abaixo do que a gente esperava, um ano, eu diria que mais confuso que os outros 5 anos nos quais a gente está trabalhando nesse projeto tão desafiador, né, que é estar à frente dessa instituição, que é a instituição mais apaixonante e a mais importante de Minas Gerais. Mas a gente faz isso, sabe pessoal, com muita paixão, né? Com senso grande de responsabilidade, sabendo que na vida às vezes a gente sobe 2 degraus no ano, dá um passo para trás no ano seguinte, né? Mas certos que a gente vai continuar essa caminhada, sempre olhando para frente, sempre querendo melhor para o nosso Galo, e a gente tem a convicção que, se não for todos os anos, mas esse projeto, estou vendo aqui alguns colegas que estão conosco, que trabalham incansavelmente para um Galo melhor, né? E a gente tem a convicção que a gente vai estar entregando um Galo um pouco melhor, um pouco mais estruturado a cada ano, sabendo que os desafios são inúmeros, né? Mas aqui tem muita gente trabalhadora, séria, honesta e com muita vontade de fazer bem feito, né? E com isso a gente certamente vai ter um clube cada vez mais estruturado ano após ano. Gente, a gente fez questão de agradecer, né? Acho que uma nota pela internet não é do tamanho desse cara que está aqui do meu lado, né? Além de ser bem mais alto que eu, né? Mas o tamanho como atleta, né? Como dirigente. O Vitor ficou conosco aqui por
14 anos, se eu não estou enganado, e um dos maiores ídolos da história desse clube. É um atleta que é amado pela torcida, é um atleta que tem uma história gigantesca, né, que proporcionou para a gente, sabe, Vitor, torcedores, momentos maravilhosos, né, e a torcida te ama, você está guardado na história desse clube, e vai continuar aqui. Daqui a pouco vai ter museu, né, vai ter outras coisas vão ser feitas na arena, e sempre vai ter um espaço grande para o nosso santo. Então, primeiro te agradecer como esse atleta gigantesco que você foi, e também esses 4 anos como profissional, né? O Vitor, sabe, gente, é um cara mais na dele, é um cara que não é de falar muito, mas é uma pessoa que nesses anos trabalhou de forma muito séria, se preparou, fez muitas coisas boas. Desde quando ele assumiu a diretoria de futebol, foram 7 campeonatos, Vitor, se eu não estou enganado. Você chegou em 5 finais, né? Ganhamos 2 mineiros. Infelizmente, a gente não teve tanta sorte na Copa do Brasil, na Libertadores, agora na Sul-Americana, mas você sai daqui, sai com as portas abertas, porque um dia você vai voltar, eu tenho certeza, e você tem que ter aí a certeza e a tranquilidade que você fez muito, trabalhou de forma muito, muito séria, que para mim isso a gente não abre mão, e com muito afinco, né? A gente sabe o quão difícil é a cadeira do diretor de futebol. Não é só contratar, não é só demitir, mas é um trabalho 7 dias por semana, 24 horas por dia, e foi assim que você trabalhou nesses 4 anos, de forma incansável, de forma muito séria, tentando fazer sempre o melhor para esse clube. Acertou muito, errou, aprendeu, né? Sai daqui com uma bagagem grande, vai continuar aprendendo. Eu tenho certeza que você tem um futuro brilhante como nessa continuidade da carreira do futebol, agora não mais como atleta, como dirigente, mas você tem muita coisa pela frente, tá? E foi uma honra ter tido você na nossa equipe, né? Então é agradecer. Eu tenho certeza que a nossa torcida tem uma gratidão gigantesca por ter o Santo aqui conosco, ok? Bom, vou ler primeiramente bom dia a todos. É até difícil ler depois, né, das palavras aí e a emoção do momento, mas vou ler aqui. Victor Bage, fazer parte do Clube Atlético Mineiro por 14 anos seguidos é para profissionais que respeitam e honram nossas cores. Sua entrega dentro e fora de campo, defesas inesquecíveis e postura exemplar como atleta e como gestor marcaram para sempre a história do Galo. Obrigado, Vitor, por toda a lealdade, profissionalismo e por honrar o nosso escudo. Seu nome está eternizado na memória e no coração da massa atleticana. Você é e sempre será um dos maiores símbolos da nossa história. Belo Horizonte, dezembro de 2025. Gratidão eterna, Clube Atlético Mineiro, Rubens Menin, Rafael Menin, Sérgio Coelho. Bom, gente, como eu falei, é difícil dizer qualquer coisa no momento desse, né, tanta emoção, depois de um longo ciclo, né, quase 14 anos vivendo intensamente o dia a dia do clube, mas colocar que foi uma escolha, uma decisão, não é uma decisão fácil, por toda a história, por todo o envolvimento, por todo o vínculo que se criou durante esse período no qual eu vivi aqui dentro. Mas são 30 anos praticamente dentro do futebol, no qual o corpo, a cabeça, a família pedem
uma pausa para poder descansar um pouco e também traçar novas rotas também. Então, saio daqui com um sentimento de gratidão, de orgulho, e sabendo que saio numa situação muito melhor do que quando cheguei, quando pisei aqui em 2012. Então, para mim é um privilégio poder fazer parte dessa história, desse clube, de ter uma ligação tão forte. Acho que é um privilégio para poucos, Rafa. Muitos atletas constroem uma carreira sólida, constroem um patrimônio, mas é privilégio para poucos ter uma história tão bonita e tão apaixonada quanto a minha história aqui com o Atlético. E sei que nesses 2 últimos anos o torcedor saiu um pouco machucado, principalmente por não termos conquistado decisões importantes no qual participamos, mas chegamos, e acho que futebol e a vida, ela não se resume somente a sucesso desportivo e sucesso e conquistas, mas para mim sucesso também é saber que dentro desse ciclo que eu encerro hoje, eu deixei um legado, porque entendo que enquanto gestor, enquanto líder de um departamento, o sucesso não é só resultado, mas é trabalho. E sempre entendi que liderança não é comandar só, dar ordens, apontar. É você dar o caminho, é você servir. Então, a posição de um líder é uma posição de serviço. E ouvir as pessoas. E foi sempre o que eu procurei fazer. E nesses últimos dias o que eu mais ouvi foram as pessoas agradecendo por isso, pelo respeito, pela atenção, pelo carinho, pela transparência, pela parceria, amizade. Alguns até com certo receio de abordar, porque, como o Rafa falou, tem uma história também como atleta, como ídolo do clube, e valorizo demais isso, mas, acima de tudo, coloco como uma pessoa qualquer, ao lado dos demais, porque para mim são amigos de trabalho, e um legado que eu levo justamente é ter construído muitas amizades. Sei que dentro do Atlético nós temos muita gente competente, mas o que mais me chama a atenção é a qualidade humana das pessoas que aqui trabalham. Não vivia diretamente aqui dentro da sede, mas sei da qualidade, mas principalmente lá dentro do CT, que era meu habitat, um ambiente de trabalho muito bom, muito leve, isso é muito importante. Talvez não ganhe título, mas em algum momento pode fazer perder se você não tem um bom ambiente de trabalho. Ajuda muito. Então, acho que isso é sucesso também, você receber tanto carinho, receber tantas mensagens de gratidão, inclusive dos colegas aqui de vocês que hoje estão, que por vezes criticam, e faz parte do contexto, e sempre com lealdade, mas também muitas manifestações de carinho. Então, deixo aqui meu agradecimento a Rafael, Paulo, presidente, que me deram a oportunidade, que acreditaram no meu trabalho, e a todos também, membros da diretoria que hoje estão aqui presentes. Não dá para nominar todo mundo, mas agradeço todo mundo também. E o próprio Rodrigo Caetano também, que hoje é diretor da seleção, que também me ajudou muito, me preparou para poder assumir esse grande desafio. Agradeço aos atletas que foram extremamente profissionais, compreensivos quando precisaram ser, e o pessoal do CT, que sempre me tratou com muito respeito, muito carinho, e principalmente a massa atleticana, que nesses quase 14 anos de clube sempre esteve ao meu lado, sempre me apoiou, sempre demonstrou todo o carinho e respeito por minha pessoa. Então, o sentimento que eu saio hoje aqui é de gratidão,
e de orgulho de poder fazer parte dessa história, de poder escrever uma página bonita de vitória, seja dentro de campo, seja fora dela, né? E peço à massa, né, que demonstre sempre que possível seu orgulho de poder torcer por essa instituição, porque existe muito trabalho, existe intencionalidade, existe organização, né, e existe o objetivo de a cada ano, como o Rafael falou, de formarmos equipes cada vez mais vitoriosas, cada vez mais competitivas, que realmente representem o que é ser atleticano dentro de campo. Então, obrigado a todos, obrigado, massa, até breve, e tenho certeza que o Atlético sempre será a minha casa, né, e saio de cabeça erguida, leve, por saber que as portas estão abertas e deixei um legado importante aqui nessa instituição. Obrigado a todos, gente. Esse é outro mineirinho que fala pouco também, que não gosta do microfone, né, Bruno? E muitas das vezes foi pouco compreendido por atuar muito para dentro, né? Mas atuar pouco para fora pelo estilo dele, né? Gente, o Bruno, ele está conosco há 7, 8 anos, Bruno, 8 anos, e ele chegou 3 anos antes do início das obras da Arena MRV. É uma pessoa do mais alto nível técnico, mais alto nível como ser humano, né? Caráter. E esses são valores, Bruno, que a gente não abre mão. Eu fico muito feliz, né? Muito tranquilo quando eu chego aqui na sede, encontro as pessoas, e a gente tem de fato um grupo de pessoas que está aqui se matando pelo galo, né? E além de todos trabalharem muito, são pessoas éticas, corretas, né? E que fazem o seu melhor. E você é um representante desse time, que parte dele, inclusive, foi sendo constituído, né, por você. Então, a gente tem que te agradecer muito. Estamos aqui nessa casa, nesse templo, né? Quem conhece os estádios do Brasil, como eu conheço muitos, eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que nós temos o melhor estádio do Brasil. E um estádio que foi feito com muitas dificuldades, que levou 5 anos para ser legalizado, 5 anos, né? A principal obra de Minas Gerais, 5 anos para ter todas as licenças. E esse cara aqui trabalhou feito um louco para poder conseguir, né, Bruno? Resolveu o que era possível, nem tudo foi possível, né? E depois, em 22, se eu não estou enganado, né, as obras já estavam no meio do caminho. A gente convidou o Bruno para ser o CEO do clube, cargo que ele vem ocupando de forma muito responsável, muito competente, tá? Eu conheço o Atlético há muitos anos, eu estou no conselho do clube há 20 e poucos anos, participando de forma mais ativa da gestão do clube há muitos anos, e eu tenho certeza que o Bruno deixa um legado enorme, é claro que apoiado pelo time dele. Eu estou vendo aqui várias caras que trabalham com o Bruno, que gostam demais do Bruno, né? E o Bruno é daquelas pessoas que prefere assumir algumas broncas que são dos outros, né? A gente viu, ou do time, a gente viu alguns episódios aqui na Arena, e ele puxava para ele, né? Mas, Bruno, a sua passagem aqui vai ficar marcada para sempre também, né? Você foi a pessoa que liderou esse projeto, o projeto de fazer o nosso estádio, de fazer a nossa casa, né? O único estádio do Brasil que foi feito sem nenhum recurso público, o único estádio do Brasil que levou 5 anos para legalizar, que teve que ainda bancar quase 300 milhões de contrapartida, e está aqui, o melhor estádio do Brasil, o mais tecnológico, o mais barato, né? E às vezes as pessoas misturam o seu cargo com
acústica, nós já explicamos 30 vezes o que foi a acústica da arena, né, Bruno? Que não tem nada a ver com o Bruno. O gramado também já explicamos 30 vezes. Então, quem da imprensa tiver curiosidade para retomar esses dois temas, a gente vai estar aqui à disposição para explicar novamente, né, esses dois temas que eu diria polêmicos. Mas que é bobagem, não é o momento de falar sobre isso. O momento é para te agradecer, né, e ressaltar a sua importância, não só como gestor desse projeto que fica para a história do clube, mas também nesses 3 anos como CEO, né? Antes de você, passaram outras pessoas, né? O Plínio, o Paulo Brás, esteve aqui, o Messano, né? E pegaram um Atlético complicado. Estou vendo o Pedrão ali, que estava junto com o Daniel, né, Pedrão? Ali em 2015 a 18, momento difícil, né? E a música no fundo aqui. Ah, tá. Um momento difícil, né, Pedrão? Mas o Galo é isso, né? 2 passos para frente, 1 para trás, e vamos empilhando tijolo, vamos construindo, para que a gente tenha um clube cada vez mais gigante, e você é parte disso, Bruno, né? A gente tem essa sede administrativa super bacana, super organizada, a quantidade de processos que foram implementados ao longo do dia a dia, que são vitais para um bom funcionamento de uma empresa, gente, que são 600 pessoas que trabalham no Atlético, e o Galo hoje ele é muito mais organizado do que era no passado. Então, Bruno, você tem que se orgulhar muito desse trabalho de 8 anos, tá? 5 como CEO da Arena e 3 como CEO do Galo, e está chegando uma pessoa nova que vai dar continuidade ao seu legado, ao seu trabalho, e o que eu posso, nesse momento, é te agradecer demais. A gente teve um convívio muito intenso, né, Bruno? Então, para quem está para fora, às vezes talvez não entenda, não conheça qual é, de fato, a rotina, quais são as responsabilidades do CEO, né? Às vezes se mistura um pouco com o resultado do futebol. É claro que tem algum impacto, né? Mas eu tenho certeza absoluta, convicção absoluta, que o Bruno deixou um saldo amplamente positivo nesse clube, tá? Então, bola para frente, te agradeço demais. Você sai com as portas mais do que abertas, tá? Você está eternizado aqui, Bruno, pela nossa arena principalmente. Muitíssimo obrigado. Bom dia a todos. A gente já vem ao longo dos dias aí emocionando, né? A partida sempre é dura, então suas palavras são muito importantes. Obrigado. Dizer que a gente sabe, né, que as derrotas, os erros, as falhas machucam muito, né? Afetam a gente em nível pessoal, né, em nível físico, mental, afetam bastante a gente, mas elas também têm uma capacidade de nos tornar mais fortes. Eu acho que isso é nosso dever de aprender com isso. Já as vitórias, elas são boas, são intensas, mas passam muito rápido, né? São rapidamente esquecidas e talvez tragam até mais vícios do que de fato aprendizado. Eu acho que o importante nesse período, eu acho que o importante nas nossas vidas é a jornada que permeia, né, a derrota, que permeia a vitória, é onde a gente precisa se dedicar a pegar nas coisas boas, pegar nas boas relações, nas partes positivas. A gente conversou muito esses dias aqui com a diretoria, refletimos bastante, e é isso que a gente tem que se apegar. E por isso tudo, Rafa, eu saio, o Vitor já falou, e eu acho que a forma como eu saio aqui, eu tenho um único sentimento, que é um sentimento profundo, verdadeiro, de gratidão. Acho que a palavra, né, gratidão por você, gratidão, Sérgio, aos nossos acionistas, gratidão à torcida, à minha diretoria, à turma que conviveu comigo, gratidão à família. É isso que importa.
Então, eu saio hoje um torcedor fiel, um apoiador incondicional, e o que vocês precisarem, eu estou aqui. A imprensa também, sempre muito bem recebido. Eu queria desejar toda a sorte do mundo ao Pedro, que é um cara que está aqui com a gente desde 2019, Rafa, que ninguém sabe o quanto esse cara dedica para aqui, acertando, errando, a dedicação é profunda, é raro. Então é isso. Queria agradecer muito vocês, obrigado mais uma vez.